histórico, um dia diferente. Vou pedir licença ao Band Mulher, a Regina Lima, vou invadindo aqui o estúdio dela, porque a gente já no Donos da Bola vinha tratando de futebol, de política. Esse é um dia completamente diferente, né, Regina? Não tem como tratar de outra forma, né? Não tem, Felipe, não tem. Obrigada, né, por ter vindo aqui. Olha aqui, meu estúdio já está cheio, meu sofá com vários convidados de áreas diferentes. Claro, para debater esse assunto, né? Temos que falar, temos que esgotar esse assunto, sem dúvida. Claro que sim. Bom, Felipe, mas claro que a gente vai, então, direto ao vivo a Curitiba, né? Com o Felipe Peixoto, que tem as últimas informações, né? Sobre o ex-presidente Lula. Oi, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Regina. Um prazer estar falando contigo. Eu estou aqui no Aeroporto Internacional Afonso Pena, onde deve chegar o ex-presidente Lula após ele deixar São Paulo. O que a gente não tem ainda detalhes de como vai ser essa saída, né? Já surgem algumas informações de que o ex-presidente Lula deve fazer um pronunciamento às 4 horas da tarde, um grande ato, né? A princípio seria em São Paulo, portanto, não teria, em termos práticos, como ele chegar aqui até às 5 horas da tarde, que foi o prazo de apresentação do juiz Sérgio Moro. Mas a gente reforça que isso são especulações que têm surgido aí nessas últimas horas, né, em torno de pessoas que estão mais próximas ao ex-presidente. Aqui em Curitiba, muita atenção dos órgãos de segurança, Polícia Civil, Militar. Agora às 2 horas da tarde vão fazer uma reunião com o Departamento de Inteligência, Polícia Rodoviária, justamente para discutir o esquema de segurança necessário para conduzir o ex-presidente Lula daqui do aeroporto, que é o seu local mais provável de chegada, até a Superintendência da Polícia Federal, onde existe uma sala que o juiz Sérgio Moro deixou preparada para receber o ex-presidente, onde ele vai ficar sozinho nesta sala e terá um regime até diferenciado de tratamento dentro da superintendência, que geralmente abriga outros presos, como, por exemplo, delatores da Operação Lava Jato. No momento, não há reforço de segurança que se possa enxergar aqui em torno do aeroporto. Tudo transcorre dentro da normalidade no aeroporto Afonso Pena, todos os voos. A segurança que existe aqui é a segurança normal da Polícia Militar, que faz algumas rondas eventuais, e a segurança privada do aeroporto. Mas tudo indica que assim que lá em São Bernardo do Campo se definir como será a vinda do ex-presidente Lula, como que vai ser o desfecho do dia de hoje, com certeza um grande aparato de segurança será montado em torno do local de chegada, que deve ser esse ponto aqui onde nós estamos. Regina. Obrigada, Felipe. Claro que há uma preocupação, porque em todas as capitais hoje estão previstos manifestos, né, protestos, enfim. Aqui em Porto Alegre não é diferente. A gente vai agora com informações com a Karine Flores, que está em frente ao TRF4. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. Segundo o ofício que foi expedido ontem por volta das 5h30 da tarde pelo TRF4 aqui de Porto Alegre, o processo em segunda instância já estava exaurido, ele já estava acabado. Isso porque os embargos dos embargos, eles que ainda carecem apreciação aqui pelo TRF4, eles não mudam o resultado, apenas dizem se são cabíveis ou não recursos especiais e extraordinários ao STF e ao STJ. O que nos passou o TRF4 é que os embargos dos embargos, eles não são um recurso acolhido pelo Código de Processo Penal e por isso eles são vistos como algo protelatório. O fato é que essa decisão de ontem acabou pegando muita gente de surpresa, porque se esperava que fosse demorar ainda mais alguns dias para que isso fosse decidido. Em entrevista à Rádio Bandeirantes ontem, antes que esse ofício fosse publicado, o presidente do TRF4, o Carlos Eduardo Thompson Flores, disse que o tribunal tem sim julgado esses embargos de forma rápida. Uma outra informação que a Rádio Band News de São Paulo recebeu é que é a primeira vez que isso acontece, a primeira vez que é pedida a prisão de um réu antes que os embargos dos embargos sejam apreciados. A defesa do ex-presidente Lula se manifestou com relação a isso, falou que considera que o TRF4 cometeu um ato arbitrário e prometeu que ia buscar recursos a partir disso. Cerca de 19 minutos depois que esse ofício foi expedido aqui pelo TRF4, o juiz federal Sérgio Moro, ele fez um despacho onde pedia que o ex-presidente Lula se entregasse, se apresentasse até a sede da Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde de hoje. Esse foi o prazo que o Sérgio Moro passou ao Lula. Isso, ele pediu que o ex-presidente se apresentasse de uma maneira voluntária. E até ele justificou nesse despacho, pelo cargo, a importância do cargo de presidente que o Lula ocupou, que ele faria esse pedido. Além deste pedido, no despacho ainda diz que não é para o Lula ser algemado, ele deixa isso muito claro, que está vedada esta possibilidade. E também ali ele explica
que já tem uma sala especial que foi preparada para o Lula, onde ele vai ficar sozinho. Essa sala fica em um andar separado de outros presos, então é um espaço especial que foi reservado para o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula passou a noite na cidade onde ele mora, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ele ficou durante todas as últimas horas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, acompanhado de muitas lideranças do PT, inclusive a presidente do partido, a ex-presidente Dilma Rousseff também e muitos militantes. Então a gente aguarda aí as próximas horas para ver o desfecho dessa história, mas que tem dado muito o que falar, é o assunto das últimas horas aqui em todo o Brasil. Regina. Obrigada, Karine. Sim, a gente segue falando, né, sobre a prisão do ex-presidente Lula. Agora aqui no estúdio, eu estou recebendo o meu colega André Machado, o advogado criminalista Dr. Vitor Paczek e também a cientista política Silvana Kraus. Gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, eu acho que a gente já tem que perguntar, porque a informação da manhã é de que o ex-presidente Lula não se entregará, né? Quero saber se realmente confere isso, porque eu estou aqui, aliás, desde cedo também, mas dentro do estúdio, né? E quero saber por que ele teria tomado essa decisão. André, Regina, então, Regina, em 20 minutos tudo pode mudar, é o nosso slogan aliás, da Band menos News, né? de 20. Hoje em dia, em menos, alguns segundos, agora nesse momento. O que eu imagino que vai ocorrer, primeiro o presidente Lula vai fazer uma manifestação às 4 da tarde, essa informação foi dada pelo próprio PT, o Felipe confirmou há pouco, ou seja, o Lula vai se manifestar, vai conversar com as pessoas, ali ele vai dizer alguma coisa. Por que eu imagino que o Lula não quer sair da Polícia Federal e se entregar lá em Curitiba? O Lula é um ser político e há uma campanha política nesse momento. E ele precisa dessa fotografia, dele sendo preso no meio das pessoas, sendo preso no meio do povo. E, claro, tem uma preocupação dos delegados da Polícia Federal já nesse momento, uma possível violência nesse ato, uma resistência. A Frente Brasil Popular, que apoia o Lula, já disse que está pronta para resistir. Então, eu não sei se ele não vai se entregar. Eu acho acho mesmo que ele vai se entregar à Polícia Federal na porta do Sindicato dos Metalúrgicos. Em São Paulo, poder ter a foto, e não em Curitiba. E não em Curitiba. Mas isso é possível, doutor? Não foi determinado que seria em Curitiba? Boa tarde a todos. É possível sim que ele se entregue em São Paulo e seja levado a Curitiba, onde é o local determinado pelo juiz Moro. Então nada impede que ele se entregue em São Paulo. A pena vai ser cumprida em Curitiba, né? Essa é a determinação do juiz Moro. Agora, judicialmente, muda alguma coisa se ele não se entregar? Ou seja, se ele esperar a polícia ir buscá-lo? Não, nada muda. O que ele pode correr o risco é de que seja forçado, se ele não quiser se entregar, ele vai ser forçado a isso, a ser detido pela Polícia Federal e então levado até Curitiba. Judicialmente também, o que acontece a partir do momento então que Lula será preso, digamos que ou se entregando ou não, né? Ele teria um tempo de pena a cumprir, a partir deste momento já seria, e seriam os 12 anos, ele cumpriria 12 anos? Não? Sim, o que acontece? Quando ele começa a cumprir a pena, vamos supor que ocorra hoje, porque essa discussão sobre se cumprir ou não está ainda sujeita a escrutínio do judiciário, né? Notariamente a informação de que entraram com habeas corpus no STJ e ainda não se tem uma decisão a respeito. Mas supondo que sim, que ele comece a cumprir a pena hoje, nós teríamos então uma progressão de regime a partir de 1/6, caso se mantenha a pena de 12 anos e 1 mês. Então, por cima, né, porque temos uma calculadora aqui para afirmar, afinal, qual o valor, o tempo exato. Seria 1/6 de 12 anos, seriam 2 anos, então, no regime fechado, para depois, preenchidos os requisitos, progredindo para o semiaberto. Mas ainda é uma situação que está num limbo, porque a questão de ser, inclusive 12 anos, está submetida a recurso do Ministério Público. Então, tudo pode se alterar. Doutor Vitor está falando, Regina, dessa questão do habeas, importante sempre para ficar bem claro, que as pessoas, eu ouvi que foi negado. Foi negado um habeas que um outro advogado entrou. O habeas da defesa ainda está para ser julgado. Isso mesmo, o habeas da defesa está ainda sujeito à análise da liminar do ministro Félix Fischer. Então, E antes de falar com a Silvana, eu quero saber uma outra coisa. Ele ainda tem, o ex-presidente Lula, a defesa dele, ainda tem recursos? Sim,
ainda cabe recurso. A gente tem que ter bem presente que ainda há possibilidade desses embargos de declaração, dos embargos de declaração, porque nada garante que não haja obscuridade, omissão e contradição, que são os requisitos para que se oponha os embargos de declaração. E após isso, ainda há as possibilidades de recursos especiais e extraordinários, que a defesa do presidente já anunciou que faria. Que esses são os tribunais superiores. Que vai para Brasília. Daí vai se discutir o que foi dito no acordo. Questões como competência, como a parcialidade do juiz Moro, ou ainda se ele cometeu, enfim, o crime de corrupção. Isso é uma coisa que tem que estar bem presente. Inclusive, agora trazendo um dos fundamentos do habeas corpus que o presidente Lula apresenta, é que não houve esgotamento da jurisdição ordinária. Isso é uma coisa que tem que ficar bem presente também. Quando o TRF4 permitiu, fundando nas decisões do Supremo sobre a execução antecipada, ele disse que a execução da condenação do triplex estaria sujeita ao esgotamento da jurisdição ordinária, de segundo grau, que é o do tribunal aqui. Só que isso não ocorreu ainda. Esse é um ponto que é muito importante. Isso não ocorreu ainda. Até o juízo de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária, recurso especial e extraordinário, que é feito pela vice-presidência do tribunal, em tese ele não poderia ser preso. Mas aí é controvérsia, né, doutor Vitor? Porque na decisão de ontem, quando o juiz substituto, agora me foge o nome dele, assina, ele diz que está exaurida essa instância do processo. Na realidade não há uma controvérsia. Sim. Não ao meu juízo não há exaurimento, tanto que a desembargadora vice-presidente, que analisará os recursos de admissibilidade, fará o juízo de admissibilidade dos recursos, poderá inclusive deferir um efeito suspensivo e impedir a prisão do Lula. Então, o direito é uma coisa maravilhosa, hein, Regina? Sem dúvida nenhuma. Agora, deixa eu chegar aqui na Silvana. Silvana, é aquela pergunta que toda vez que a gente enxerga um cientista político, um professor de história, a gente se pergunta, meu Deus do céu, como é que nós chegamos nessa situação? Que tristeza para nós brasileiros. Em primeiro lugar, isso é uma situação diferenciada, evidente, por ter um presidente que está um ex-presidente numa situação dessas, mas o Brasil, ele é cíclico, né? O tema corrupção é um tema que nós temos desde o período da República Velha, né? Nós temos uma política muito personalizada, tá? O que eu acho lamentável, porque a corrupção não é apenas e não pode ser compreendida e reduzida por uma questão de um debate fora Dilma, volta Dilma, fora Collor, volta Collor. Nós temos que pensar numa compliance, num sistema político adequado. Então, nós não podemos responsabilizar apenas as pessoas, como se nós fôssemos heróis e salvadores, né? E isso se repete constantemente no Brasil e se aprofunda numa era em que nós estamos na tirania da opinião. Né? Todo mundo sabe da política, né? E todo mundo, com as redes, exala compreensões que, na verdade, são compreensões de pouca qualificação. Então, nós precisamos cada vez mais pensar, né, por que esse tema volta. Né? Porque é tão recorrente. E esse tema volta em momentos muito específicos e se repete em vários momentos da história política do Brasil. Né? É sempre associado a certos chavões, né? Corrupção, o medo ao comunismo, que é uma coisa da Guerra Fria, nós não estamos mais em Guerra Fria, né? E chavões muito simples, né? Que facilitam para o cidadão comum ser manipulado, né? Pelas redes públicas. Então, e tirar da responsabilidade dele, o povo também tem culpa. E aí eu chamo a atenção, a reforma política, nós tivemos na nova democracia brasileira 7 tentativas de reforma política. Toda a classe política é a favor da reforma política. Qual reforma política? Então, e o eleitor brasileiro, ele é um tema muito difícil para o eleitor comum. Nós temos um eleitor muito despreparado na sua grande maioria. Então, é muito fácil de você manipular. Né? E aí surgem grupos politicamente interessados e informais, principalmente com jovens que não tiveram uma formação, uma educação política. Eu não falo doutrina política, eu falo educação política, para entender o que é o sistema. A gente não tem educação, né? Não tem educação, nem política, Exato. Mas só tem um ponto que a professora Silvana coloca, que eu acho que é importante, que é essa da maturidade do próprio eleitor também, né? A gente vê, ano após ano, aquelas pessoas mais acusadas de corrupção, todas elas voltam com muita tranquilidade
para dentro do ambiente legislativo e passam a se proteger com a imunidade parlamentar, com imunidades que se tem. E talvez a luta contra a corrupção, que era a grande bandeira do Collor, né? Ele que foi destituído por corrupção, voltou e é senador. Exatamente. Jânio Quadros tentou limpar a corrupção usando a vassourinha. O outro que tentou com os marajás, caçadores. Vamos pensar um pouco o que tem por detrás disso. Gente, eu tenho que interromper só um minutinho aqui a nossa conversa, porque, claro, né, que essa situação aí do Brasil correu o mundo, né? E a gente precisa saber como é que está repercutindo fora daqui do Brasil. E a gente tem agora um recado de um repórter português. Aqui toda a situação do presidente Lula tem sido acompanhada, eu diria, ao minuto. As informações vão sendo atualizadas minuto a minuto, à medida que vão chegando as informações do Brasil. A notícia sobre Lula é notícia de abertura de jornal de televisão, é a notícia de abertura nas rádios, está também em destaque nos jornais e, obviamente, no online. Vai sendo atualizada praticamente minuto a minuto. É uma informação que interessa muito aos portugueses, mas, sobretudo, à grande comunidade brasileira que vive em Portugal. É um caso de corrupção que envolve um ex-presidente da República. Há nomes portugueses também arrastados para esta história. Por isso é uma questão muito importante em Portugal e que está a ser acompanhada com grande atenção, até porque tem implicações políticas, até porque há em Portugal quem considere que se trata de um golpe, que se trata de um processo político e não de um processo judicial. É quase uma torcida pró-Lula ou anti-Lula, como se vive aí um pouco no Brasil, e é um assunto que está a ser acompanhado a par e passo ao minuto aqui em Portugal. Às vezes é difícil um pouco perceber alguns termos jurídicos e algumas das nuances jurídicas deste caso, mas vamos fazendo o possível para ir explicando aos portugueses e também aos brasileiros, aos milhares de brasileiros que vivem em Portugal, o que está a passar aí no Brasil. Bom, muito obrigada, né, ao nosso jornalista português, e também sabemos que é bem isso mesmo, quer dizer, independente, né, de se saber os termos jurídicos ou não, sabemos que é um momento muito difícil, é uma situação muito grave que nós estamos vivendo. Bom, a gente vai para um intervalo, tá bom, rapidinho, mas já estamos de volta com mais informações. Estamos de volta ao vivo com o Band Mulher. Muitos protestos estão previstos em todo o país em função da ordem de prisão, né, ao ex-presidente Lula. E nós vamos agora até o centro de Porto Alegre, local onde deve acontecer uma dessas manifestações, para falar ao vivo com o repórter Max Correia. Boa tarde, Max. Por enquanto, tudo calmo? Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos que acompanham o Band Mulher. Por enquanto, tudo calmo aqui, mas na esquina Democrática, ao final da tarde, devem acontecer manifestações contrárias à prisão do ex-presidente Lula. Hoje, durante a manhã, o Grupo Bandeirantes esteve na sede do Diretório Municipal e também do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Também nenhuma movimentação fora do normal, o mesmo na Central Única de Trabalhadores, a CUT. Então, está sendo chamado, principalmente através das redes sociais, essa manifestação na esquina Democrática a partir das 5 horas da tarde. Como de costume, essa manifestação costuma se deslocar, percorrer algumas vias de Porto Alegre. Então, quem vai precisar se deslocar pela região central, Menino Deus, Cidade Baixa, é bom ficar atento, porque nesse horário vai estar acontecendo a manifestação contra a prisão do ex-presidente Lula. Vai ter manifestação também a favor. A Karine Flores tem essas informações, ela está no Parcão. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Max. Boa tarde a todos. Por enquanto, a movimentação é tranquila aqui no Parcão e nas imediações do Parque Moinhos de Vento, mas tem sim uma manifestação marcada a partir das 18h30 para acontecer aqui no Parcão, que já é um ponto tradicional de manifestações que são a favor da prisão do ex-presidente Lula. A gente já teve uma manifestação nesta semana, neste ponto aqui, a tendência é que aconteça outra no final da tarde. Então é importante as pessoas terem atenção com relação ao trânsito. A gente sabe que final da tarde, principalmente numa sexta-feira, já tem no
normalmente muito movimento no trânsito, então quem precisar circular, sair do trabalho, sair de algum compromisso nesta região, é possível já planejar alguma outra rota, ficar atento, porque o trânsito pode sim ficar mais lento a partir deste horário, com congestionamento normal e também com essa manifestação que deve acontecer a partir das 18h30. Mas, Regina, até o momento, nada por aqui. Tá ok. Obrigada, Karine Flores. André Machado, eu acho que a questão também que todos se perguntam é... E o ex-presidente Lula, com tudo isso que está acontecendo, ainda poderá concorrer à presidência? Bom, Regina, a lei da inegibilidade, né, ela fala que com condenação em julgado, com trânsito em julgado ou com uma condenação em órgão colegiado, que é o caso do TRF da 2ª Região, o presidente Lula é inelegível, torna-se inelegível. Aí vem a divergência, se já houve ou não o término, o exaurimento do julgamento em 2ª instância. Conversando com o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, com outros advogados que trabalham na área eleitoral, da maior parte deles eu ouço o entendimento de que sim, Lula é inelegível de qualquer maneira, mesmo que venha a ser concedido hoje um habeas corpus e ele não seja preso e nunca venha a ser preso. Enquanto estiver valendo a condenação em 2ª instância, ele é inelegível. Isso vai ser decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral no momento em que o PT, em agosto, apresentar a candidatura do Lula. Aí o TSE, os ministros vão ser provocados e tem até meados de setembro para se manifestar. Professora... Quer dizer, eu até já sei a resposta, mas vamos lá. Como é que as novas gerações vão ver tudo isso? E até porque, como a senhora mesmo disse, é recorrente essa questão vai e volta. Nós estamos preparando esses jovens? Infelizmente, nós não estamos preparando os jovens. Eu diria que em momentos de incerteza, em momentos de insegurança, como nós estamos vivendo no Brasil e no mundo todo atualmente, é preciso muita cautela. Nós tivemos experiências na nossa história e na história da humanidade em que procuramos soluções fáceis, personalizamos as questões e não observamos, não olhamos para nós mesmos e não olhamos para a nossa sociedade. Então, é preciso, sim, entender o fenômeno político com todas as suas ferramentas necessárias. E isso não é feito no Brasil. Ao contrário, escolas sem partido. Não, nós precisamos de escolas com plural, escolas com partidos no plural, escolas que ensinam o que é um sistema eleitoral, o que é um sistema de governo, enfim, precisamos nos conhecer e nos aprimorar e não nos deixar envolver com discursos maniqueístas, simples, respostas simples. E, infelizmente, o que a gente tem percebido é o retorno, numa insegurança enorme, incerteza, o retorno de soluções fáceis, de cima para baixo e soluções mágicas. Bom, o doutor Vitor estava conversando aqui no intervalo e dizendo também que nós precisamos respeitar e entender algumas regras também, Quer dizer, nós vamos para as redes, como a gente falou antes, nós vamos para os manifestos e a gente... parece uma simples torcida a favor ou contra, mas isso não funciona dessa forma. Exatamente, Regina. Esse déficit que a Silvia nos trouxe agora, isso aí me faz pensar que os especialistas têm meia-culpa sobre isso, porque eles não têm a penetração que deveria. Ou seja, isso é preciso que se entenda. Os direitos do Lula são de todos de nós. Quando se diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, isso não serve só para o Lula, serve para cada um de nós. Então, o que a gente tem que pensar é esse alcance. Primeiro ponto. Segundo ponto é... Ninguém é a favor da impunidade, ninguém gosta ninguém é a favor do cometimento de crimes, mas uma coisa que tem que ser pensada é que o processo, em especial o processo penal, é como se fosse uma bicicleta em relação à duração. Ele não pode andar devagar demais a ponto de cair, como não pode ir rápido demais, atropelando direitos, a ponto do ciclista cair também. Nessa metáfora a gente consegue entender qual é o papel do processo. Então, a gente não pode ter esse atropelo de direitos fundamentais que são de todos e de cada um de nós. Se a bicicleta corre demais, tem risco de acidentar muitas outras pessoas no caminho. Esse é o problema maior ainda. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. André, é óbvio que nós seguimos nas rádios, no Band Cidade, juntos, com todas as informações também. Daqui a pouco no Band Cidade, às 8h50, tem uma ampla cobertura do que vai estar ocorrendo aqui em Porto Alegre. Todo mundo acompanha, fica com a gente na tela da Band. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada por terem vindo aqui. Band Mulher faz mais um intervalo e a gente já volta, portanto, você fica aí. Voltamos ao vivo com o Band Mulher e agora é hora do Arrase. Roda aí.
Olha, gente, que luxo. O Arrase de hoje é especial. Eu adoro mansões. Mansões, glamour, viagens internacionais. O mercado de luxo é isso. E hoje eu vou trazer um case de sucesso. Pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. Vem comigo. Como é que começou essa sua história no mercado de luxo e esse case? Me explica um pouquinho. Na verdade, foi um desejo próprio meu e da minha sócia da gente ter acesso a marcas de luxo aqui em Porto Alegre. Você tem a possibilidade de ter acesso a um vasto closet de acessórios de marcas internacionais, tanto do nosso acervo próprio, como através do estímulo da economia compartilhada. Eu acho bacana a gente ter essa ideia de compartilhar a moda, que é bacana, né? É sustentável também, né? Muito sustentável. Na verdade, é uma super tendência em todos os segmentos. Na verdade, a gente, é claro, atende as nossas clientes gaúchas aqui no showroom para quem quiser vir, mas a gente pode finalizar todo o teu aluguel pelo site. Aqui tu pode navegar em todas as marcas que a gente tem disponível. Por exemplo, vamos pegar aqui uma Chanel. Tu clica aqui na Chanel e ó, vê todo o acervo de Chanel que a gente tem disponível e vai navegando. Tu vai escolhendo as bolsas, os períodos que tu quer, porque a gente tem períodos de aluguel 3, 7, 15, 30 dias, e vai navegando, vai escolhendo a tua shopping bag com as bolsas aí que tu vai reservar para os teus eventos especiais do ano. As pessoas conseguem chamar, né, você e a gente começar a compartilhar as bolsas? Com certeza. Inclusive, hoje em dia, 70% do nosso acervo ele é proveniente desse tipo de parceria. As mulheres deixam suas bolsas conosco, a gente fotografa, a gente faz toda a higienização e processo de autenticação da peça e elas entram para o nosso site. Vocês podem, inclusive, ficar com as bolsas no seu closet e a gente entra em contato. Olha, a tua bolsa, Razi, por exemplo, vai ser alugada na semana que vem. A gente vai coletar ela, né, ou tu nos entrega no showroom, enfim, e a gente te paga um comissionamento pelo aluguel da tua bolsa. A inteligência da mulher faz bem para a alma, porque eu acho que a gente tem que compartilhar isso, né? Pessoas glamurosas, pessoas inteligentes e pessoas que vão nos fazer bem, né? A moda e o luxo é isso. É verdade, exatamente. E esse serviço das meninas é muito legal, principalmente pra gente que tem muitas bolsas, daí fica parado no seu closet. Então é bom tu dar uma troca, tu aluga um dia ou outra. Até se tu tá pensando em comprar uma bolsa nova, dá pra dar uma testada também, né? Um elevador de cristal faz a diferença na vida dos milionários. E eu, como adoro o glamour, eu estou indo embora com a minha bolsa Chanel. E para as alturas, porque rico vai embora pelos ares e gargalhadas. Tá bom, hein? Adorei, ó. Beijo no ombro pra mim e pro Alejandro Malo. Aliás, amanhã é dia de Entre Amigos, né? Aqui na tela da Band. Tá aqui comigo já no estúdio pra fazer esse convite aí. O Alejandro Malo, visto que ele, né? Beijinho no ombro pra nós dois aqui, o Evandro foi rico. Os ricos sobem. É. Pois é, mas todos nós juntos amanhã, 10 horas da manhã, aqui na tela da Band, porque o programa está em nova temporada. Exatamente. Nós vamos chegar finalmente aos estúdios da Band. E antes disso, olha ali, eu chegando aqui nos estúdios da Band, eu venho conhecer meus colegas, inclusive os bastidores aqui do Band Mulher, Cris Bart, a direção, a Regina, né? A Regina parece que, olha ali, eu e a Cris Bart. Ó. É, porque tem também todos os estúdios da Band. Eu e você vamos conhecer amanhã, pontualmente, às 10 horas da manhã. Então, meu convite, olha... Quer dizer, fizeste um passeio aqui pela Band, né? Eu me vi na chamada, de meu Deus, eu não sabia que aquilo ali estava valendo. O que todo mundo gostaria de fazer, o Entre Amigos fez. E amanhã, então, o café é às 10 horas da manhã. 10 da manhã, não podemos perder o Entre Amigos, nova temporada. E o Rafael me deu um recado, que foi... sábado, ele está dizendo, Rafael, que sábado, portanto, o café pode ser mais tarde, às 10 horas da manhã, tá Claro, ótimo, por né? isso mesmo. Olha, eu entrevistei o Evandro,
o pessoal do Band Cidade, que está estourando na audiência. É né? verdade. E hoje, principalmente... De cenário novo, né? Tudo novo, Band Tudo Cidade. novo. Aliás, eu estou conhecendo tudo que você gostaria de conhecer, dando muita... Olha, eu dei risada. E amanhã é dia de tu fazer assim, ó. Beijinho no ombro para vocês que não conhecem, né? Aqui os bastidores da Band. É verdade, mas a Band está no coração da gente. Então amanhã eu espero por você. E você me acompanha também lá? Com certeza. Lógico, estarei lá tomando café contigo, com certeza absoluta bom, disso. então, Regina, tá bom? um bom final de semana para ti. Para ti também, querido. Obrigado. Muito obrigada. Beijo. Estarei contigo amanhã Beijo. às 10. Bom, gente, chegou a hora, né? Aquela que a gente já sabe de conversar com as candidatas, as lindas candidatas que estão na final do Miss Rio Grande do Sul Emotion 2018. Hoje estão aqui, representante de Igrejinha, Vanusa Marchner, a Miss Itaara, Natália Fantinel, e a representante de Mampituba, Ellen Pizio, e, claro, a Cris Bart, que já está sentadinha aqui, me aguardando hoje. Oi, Tudo Regina. bem? Assim, ó. Oi, meninas. Oi, pessoal de casa. Gente, muito boa tarde, que lindas. Gurias, dia complicado o de hoje, né? Vocês estão acompanhando, né? tenso, bem diferente de uma tensão de Miss, né? Que na verdade é uma tensão agradável, vamos dizer assim. Uma preocupação boa, né? É um friozinho na barriga gostoso. A ansiedade faz parte, né? Não tem. Sem dúvida. Vocês gostam de desafio, gurias? Olha, todos os dias eu acho que a gente está tendo um desafio, né? Porque o Miss não é fácil. A gente dá com estudo, trabalho e tentar a carreira de Miss, né? Que a gente fala, não é tão fácil assim, é complicado. Eu imagino. Verdade. Cada dia a gente se supera em alguma questão e os desafios estão sempre aí. Todos os dias a gente enfrenta alguma coisa. A preparação requer muito de nós, né? Todos os dias estudar, trabalho, academia, estudar mais e assim vai. Conciliar tudo Quanto tempo vocês estão se preparando? Porque uma Miss não nasce do dia para noite. Não, é verdade. Quem diz que é facilmente, né? Não é de preparação. Verdade. Eu fui comunicada do Miss 15 dias antes da semifinal. Então foi muito rápido tudo, mas aí no outro dia, assim, eu já tava correndo atrás de tudo e fazendo nascer uma Miss, né? Agora, pra final, é correria. E gurias, nasce uma Miss todo dia, assim, de dentro de vocês? Quer dizer, eu tô vendo vocês super produzidas, lindas, cabelo arrumado, maquiadas. Que horas, mais ou menos, vocês costumam levantar quando tem compromissos a cumprir como misses? E quanto tempo levam se arrumando? Curiosidade, né? Sim. Eu, por exemplo, costumo me arrumar umas 2 horas antes, assim, pra fazer cabelo, fazer maquiagem, me preparar. Mas eu acho que uma Miss tem que nascer já preparada, né? Assim, a Miss tem que vir de dentro, essa beleza. E tu achas que, no teu caso, por exemplo, tu sempre tiveste essa vontade? Eu, sim, sempre tive esse sonho de ser Miss e agora estou cada vez mais próxima e conquistando o meu espaço. Já é uma Miss. Com certeza, tá concorrendo já. Finalista. E vocês, gurias, levam muito tempo, porque tem essa coisa também da gente não ficar nervosa, né? Então, de deixar pra última hora se arrumar, não dá. Vai esquecer, vai trocar uma cor do olho, do batom, não é legal, né? A gente sempre tem que se preparar antes, né? A gente determina um tempo, mas chega na hora, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente tem que fazer, preparar, lembrar, então tem que se organizar bem. Por isso que eu disse, é sempre um desafio, né? E chega uma hora que cansa. Agora, falando real, porque se arrumar cansa. Tá todo dia lá, cansa. Eu particularmente adoro, então, assim, quem tá nesse meio tem que gostar, né? Eu adoro me arrumar também. E aí, até cansa, mas é uma preparação, é uma já tá gratificante. E no final vale a pena o resultado. Imagina, Regina, elas têm que estar 24 horas impecáveis. Pois é, mas é isso aí mesmo que eu ia chegar. Queridas. Mas é aí mesmo que eu ia chegar. Eu queria saber se essas 24 horas são 24 mesmo. Porque assim, em casa, quando vocês chegam. A melhor coisa é se sentir à vontade. Vocês ficam que nem aquelas atrizes de novela e de filme, toda arrumada, que chega uma pessoa, vocês são todas... E de faixa, pra receber. Eu acho que a gente tem que agir naturalmente, né? A gente não vai ficar em casa toda produzida. Eu, particularmente, fico mais à vontade em casa. Gosto de usar meu chinelinho, não dispenso. Miss passa um domingo de pijama em casa? Passa. Até porque... Não, estamos bem. Se elas passam, a gente já tá. Então eu já posso ser Miss também. Porque Miss também é passar um domingo de pijama em casa, né? Sem dúvida. E poder dizer, né?
Olha como eu sou bonita naturalmente. Aí sim, é lindo, né? Gurias, e agora falando em casa, família, vocês têm, assim, todas uma ligação muito forte com a família tá apoiando muito, acompanha vocês nos concursos, enfim, nos eventos. Eu acho que a base, né, não tem... Hoje se eu não tivesse meus pais, a família apoiando, não sei se eu estaria aqui, porque é fundamental. Verdade, pra mim também é a base de tudo, eles estão sempre me apoiando e em casa torcendo. Eu até citei nos nossos 18 fatos, né? Que eles são a base de tudo, assim. Eu tô sendo muito apoiada e vamos lá. Esses 18 fatos me deu curiosidade. são muito legais. No Instagram do Miss Rio Grande do Sul, Be-Emotion, cada Miss conta 18 fatos sobre a vida dela. Tudo isso? É muito legal. Gurias, acho que eu não chegava a 10. É difícil. No início eu também achei que era bastante. Tu pede a minha ajuda, eu te refresco a tua memória. Falando em pedir a tua ajuda, quero te dizer o seguinte, daí eu deixo pra Bart, sabe que a pergunta difícil eu deixo pra Bart. Eu quero que a Bart, como ela é a fofoqueira de plantão aqui do programa, tu pergunta sobre os namorados. Mas eu que quero saber. A Regina Lima quer saber sobre os namorados. Então, temos e... Nossa, ele me apoia demais. Ele é o meu pilar, assim. Ele e a minha família são os meus pilares. Ele é do tipo orgulhoso. Tem orgulho. Ai, que massa. Orgulho de ter orgulho de ter uma namorada Miss. E tem que ter, né? E me acompanha em tudo sempre. Ele tá sempre junto comigo. Ele trabalha, estuda? Ele só trabalha. Não, ele já é formado. Mas acha tempo pra ir contigo. Acha agora. Eu disse pra ele, agora tem que ter um tempinho só pra mim durante esse tempo de Miss. A nossa Miss Itara. Eu também tenho namorado e o meu namorado é a mesma coisa. É como se fosse a minha base também. Ele me acompanha, me apoia muito. E a gente é muito parceiro pra tudo. Acho que tem que ser, né? Isso mesmo. Eu também tenho uma namorada. Ele me apoiou bastante na semifinal. Foi ele que ficou comigo naqueles 2 dias ali. Então é muito fundamental. Coitado, ele deve ter sido atingido gravemente. Porque a pessoa nervosa, nos últimos 2 dias, se Ele sabe, ele me aguenta, agradeço muito ele, porque ele sabe quando chega aqueles nervosinhos, dá aqueles piti, mas ele sabe como é que é. Ele também é mister, então ele sabe como é que é. Pô, que casal, hein? A Miss e o Mister, É verdade, é verdade. É beleza que vocês querem. Então toma, né? É bem isso. Agora, assim, ó, Regina, pai e mãe, claro, dão muita força, os avós, tios e tal. Agora, como é importante a pessoa que tá contigo, teu companheiro, te dá esse apoio. Influencia demais, gente. Mas por isso, sabe que eu tô muito impressionada que até agora, né, as candidatas que vieram todas também falaram que tinham namorado e todos muito compreensivos, né? Isso é ótimo. Eu tô muito feliz com essa nova, né, essa nova geração, digamos assim, de homens sensíveis, que não são ciumentos, que não são possessivos. Porque isso é difícil pra ele, se a gente for avaliar, né? É um pouco difícil, porque ele tem que ficar à tua sombra, né? De certa forma, em alguns lugares. Todo mundo te olhando, te avaliando, né? Eu acho que aquele ciúminho um pouquinho é natural, né? E acho que tem que ter, pra dar uma apimentada na relação. Aí eu pergunto agora, as misses são ciumentas do namorado ou não? Ai, de falar da gente é mais difícil, né? É que tem um namorado mister. Ai, olha só como é que eu vou dizer. Dá aquela ciminha, quem curtiu a foto dele, a gente sempre dá uma conferida, dá uma stalkeada. E as meninas quando vêm, assim, pra falar com ele e tal? Olha, eu sou bem tranquila até. Acho que sou mais ciumenta que ele, mas a gente tem que dar uma controlada. Como a gente sabe, eu, né, como Miss, tem que ser compreensível, né? Então... E tu também não pode descer do salto, né? Com certeza, né? Como Miss, principalmente. Vocês duas se consideram mais ciumentas, não? Eu sou bem tranquila em relação a ciúmes, assim. É um pouquinho, na medida certa, acho que até é saudável. Mas de resto, é bem tranquilo. O ciúme, na medida certa, ele é cuidado. É bom. Ele é um cuidado. Cuidadinha. Então, meu namorado não é mister, mas eu acho ele lindo. Mas que declaração, hein? Agora, como é que é o nome dele? Verdade, é Yuri. Yuri, que declaração é essa, menina? É o mister. Mas eu não sou muito ciumenta, eu sou bem tranquila também. Eu acho, né? E o teu namorado é mister também? Não, meu não é mister, mas ele é lindo, gente. Quer dizer, mas tem que ter, e tudo, vocês percebem que tudo isso vai ajudando muito também na questão de ser Miss, ou seja, o autocontrole, né? Claro. O autocontrole. Pra tudo na vida.
Porque vocês, é bem isso, vocês têm que ter autocontrole todo dia. Imaginem na final. Sim, Vocês se preparam para isso? Já pensam nisso ou não? Vai ser natural? É difícil, né? Eu tava conversando com as gurias sobre isso. Tu não trabalha, né? Só o teu corpo, a cabeça, tu tem que estar toda hora pensando. Chegar lá na hora, dar o nervosismo, a gente tem que se controlar. E para não estragar, né? Pra ser tranquilo. Vocês já pensaram em imprevisto, assim, não? Tipo, caiu, tropecei, Acho que sempre Já, a gente sempre pensa nisso. Tem que pensar no pior, Antes de entrar né? na passarela, a gente Eu, sempre se pensa. cair, levanto no carão. Meu, também. Mas eu acho que Bato o é isso. cabelo Tem que levar na Eu acho que tem que ter Caiu, atitude caiu. e seguir em frente. Eu acho que é isso, sim. Eu também. Tu ias fazer uma pergunta? Que eu esqueci completamente qual era. Esqueceu completamente. Se depois do tombo, que tu até pensou em cair tudo, aí Eu não imaginei cair. Porque a gente também, né, tem isso. A gente também tem que pensar aqui no nosso salto, na nossa roupa. Também pensamos nisso como apresentadoras, Eu né? acho que sobre o nervosismo, o mais importante é a gente encarar a situação como uma coisa leve, uma coisa natural. Tava falando com as gurias antes da gente entrar até no programa, pra gente não ficar nervosa, encarar como se fosse uma conversa natural, e é o que está sendo, né? Isso nos deixa muito à vontade Com sempre. certeza, mas essa é a ideia, tá, gurias? Porque o povo lá de casa fica conhecendo vocês como vocês são, de verdade. Eu quero desejar sucesso, sorte, quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada. Tá bom? Dizer que, Obrigada. né? Claro, agora as torcidas estão aí e vamos ver o que acontece. Vibrando, e eu né? estarei com elas no confinamento. Exatamente, no confinamento e me trazendo informações todos os dias, que eu não sou boba. Gurias, muito obrigada. Band Mulher de hoje vai ficando por aqui, tá? As principais notícias do Estado, você sabe, né? E principalmente sobre a prisão aí do ex-presidente Lula, você confere às 10:07 no Band Cidade. A gente volta na segunda-feira. Esperamos que todos tenhamos um bom fim de semana, né? Um beijo. Tchau. Bom fim de...